Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bendito seja teu nome. Aleluia, glória a Deus. Deus de todas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode mudar em um segundo, a dor aparecer. E se eu estiver de pé, não é impossível a queda acontecer. Mas não vou perguntar o que aconteceu, nem vou questionar os planos do meu Deus, porque se for assim, propósito haverá, pois o melhor pra mim é Deus quem vai mostrar. Porque pra mim, se eu recebi o Deus quem deu, e mesmo que me cause dor, eu sei foi Ele que escolheu. Porque pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender. As lágrimas só podem te ensinar. Mas não vou perguntar o que aconteceu, nem vou questionar os planos do meu Deus, porque se for assim, propósito haverá, pois o melhor pra mim é Deus quem vai mostrar. Porque pra mim, eu recebi o Deus quem deu, e mesmo que te cause dor, eu sei foi Ele que escolheu. Porque pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender. As lágrimas só podem te ensinar. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Aleluia,
ensinando a caminhar. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, está me ensinando, Porque é pra mim, eu recebi o Deus quem deu, e mesmo que te cause dor, eu sei foi Ele que escolheu. Que é pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender. As lágrimas só podem me ensinar. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Deus fiel. Vou ler aqui em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aqui Paulo está perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, a fome, a espada, né? Infelizmente ou felizmente, uns entram por isso na casa do Senhor, né? Aceita o Senhor porque está passando por tribulações, passando por tempestade, por medo, né? Por fome, aí entra na presença. Mas infelizmente outros também saem pelo mesmo motivo, né? Porque diz assim: estou na presença do Senhor e está me faltando tudo. Estou atribulada, estou passando necessidade, estou sem vestir, sem calçar. Aí sai da presença, né? O ser humano é difícil de entender, mas o nosso Deus, Ele é grande e fiel para com todos nós. A irmã Dulce já está com sua oportunidade, logo após a irmã Rosana. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, né, irmão? Estar na casa do Senhor para adorar e glorificar. É o único que é digno de todo louvor, toda adoração. Vamos adorar mais ao Senhor com um hino da harpa. O 467, os irmãos me ajudem. Quem puder. Cristo caminho abriu.
igreja com graça e paz. Eu ia louvar, mas eu vou contar um testemunho. Muitas vezes eu tenho vários testemunhos para falar, mas eu sou tímida ainda e Jesus precisa ter essa timidez, porque os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu estou passando por lutas e a tribulação da minha casa. Minha filha, infelizmente, ela está afastada da igreja. Então, Jesus está colocando provas e luta, vale, deserto, na vida dela, para ela voltar para os braços de Jesus. Porque foi ela que me trouxe para a igreja evangélica. Eu era católica fanática, eu adorava os deuses de Baal. Mas ela, como uma criança de 3 anos, ela me puxou para o evangelho. E hoje ela está fora, está no mundo, mas ela costuma dizer assim para mim, muitas vezes eu estou fraca, de tanto pedir a Jesus, de tanto pedir a Deus resposta, e Ele não me dá, que eu sei que é no tempo dele, mas nós somos seres humanos apressados, e Deus não trabalha na ansiedade nem na pressa, Deus trabalha no tempo dele. Então, eu estou dizendo aqui para toda a igreja que ontem eu passei o maior sufoco da minha vida, mas em silêncio, não estou conseguindo orar, falando, mas em pensamento Deus também ouve, que as orações muitas vezes por falar, a gente não vem do coração, vem da emoção. Então em pensamento Jesus falou comigo, ouvi a voz dele, é uma voz maravilhosa, porque eu dei espaço. Minha filha, de madrugada, no costume de estar descendo o joelho, meu joelho está aqui, a coisa mais feia do mundo, achando que as pessoas quando veem pensam que é sujeira, mas não é sujeira não, é joelho, é madrugada, que é através da madrugada, do joelho que eu desço, que eu estou descendo, que eu estou dizimando, que muitas vezes diz assim, eu não tenho dinheiro, mas tem dinheiro para as outras coisas, tem para roupa, tem para calçado, e para Deus nunca sou. A gente vive de pedir as bênçãos, e as bênçãos não vêm. Por quê? Porque nós estamos roubando a Deus. A realidade é essa. Então, depois que eu passei a dizimar, sou dizimista fiel, muita coisa na minha vida tem mudado. E eu vou contar agora o testemunho que foi que aconteceu ontem. 1h da manhã, eu pedi a Deus para Ele ia dormir um pouco, minha mente estava cansada, porque eu fiquei várias vezes com ela na cama, de manhã, de tarde, de noite. Nem trabalhar ela está indo, porque minha irmã deu uma semana para ela. E nessa semana foi guerra, foi a tribulação. Mas o diabo falando comigo, eu também ouvi a voz dele, e dizia assim para mim, pare, desiste, me segue. Aí eu gritei alto, não, eu vou seguir o Senhor Jesus. Se eu não parei agora, eu não vou parar nunca mais. Porque eu também vou ser salvo, eu não ia ser não. Mas eu estou sendo obediente à palavra. Estou lendo a Bíblia através da claridade, correndo atrás do sol. E vou lá para fora e tudo. Então depois disso tudo, o testemunha veio, foi isso. Minha filha começou a passar mal, a tremer. Pensei que estava dando até uma convulsão. E eu orava, pedia a Deus. Aí eu vi uma vozinha lá embaixo no meu coração, no fundinho, dizendo assim para mim, calma, calma, calma. Aí ela pegou e disse bem assim, a gente colocando louvores uns atrás do outro, e o louvor nada, e ela continuando se sufocando. Eu disse, Senhor, não quero perder minha filha, antes que ela volte para os teus braços, faça um milagre acontecer agora, meu Pai. Aí o que foi que aconteceu? Ela botou naquela música o louvor, respira, pois através do louvor, quando ela olha para a janela, ela diz assim para minha mãe, a senhora está vendo uma claridade na janela? Na hora que eu olho, tem uma claridade vindo da cozinha para o quarto dela. E quando nós vimos essa claridade, tudo passou. Então eu digo aqui para vocês não como eu vinha para a igreja, eu não era a igreja, eu não obedecia ao Senhor, eu não fazia nada errado, porque minha vida só se resume a trabalho, casa e igreja. Não vou para praça, não vou para pizzaria. Quando eu quero comer uma pizza, eu fico em casa.
Eu fico em casa, eu não vou para o mundão, não, eu não sou do mundo. Então, quer dizer, eu estou dizendo aqui à igreja que vocês estão esperando resposta, que estão esperando, pois é através do dízimo que vocês vão trazer as respostas, que muitas vezes a gente não tem o dinheiro para entregar a Cristo, mas tem o dinheiro para outra coisa, e por isso eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, Jesus. O grupo Guerreiras de Cristo já está com oportunidade. Logo após a irmã Cristina. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Mulheres guerreiras, ergue a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, ergue a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é brasa viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor dá uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor dá uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Mulheres guerreiras, ergue a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, ergue a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é brasa viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Cumprimento a todos em nome de Jesus, amém? Eu vou estar lendo em Ezequiel 37, onde fala sobre o vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram numerosos, muitos, numerosos, na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizendo que o Senhor levou Ezequiel ao meio de um vale de ossos secos, onde aqueles ossos estavam sequíssimos. E ali, quando Jesus levou Ezequiel ao meio do vale, chamou Ezequiel para pisar nos ossos secos. O Senhor colocou e mandou Ezequiel andar e olhar o vale. Ou seja, Ezequiel ficou no meio do vale, porque no meio é no centro que você vê todas as coisas. E ali Ezequiel foi a esse vale de ossos secos. E o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? E Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Naquele momento que Jesus perguntou a Ezequiel, ele sabia que poderia sim reviver aqueles ossos, mas o Senhor queria saber de Ezequiel qual era a sua fé, se Ezequiel concordaria com o que ele estava vendo. E ali o Senhor disse a Ezequiel, aí Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E eu creio que naquele momento Deus deve ter dito a Ezequiel: Ezequiel, já que sou eu que sei, eu te ordeno, eu te mando, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. E ali Ezequiel começou a profetizar, e aqueles ossos foram cada um para o seu lugar. Começou aquele reboliço no meio dos ossos, quando eles começaram a se juntar. E no meio daquele reboliço do Senhor, sabemos que quando tem um reboliço de Deus, traz dor, porque estava tirando do lugar para colocar no lugar certo. Que aqueles ossos, eles não estavam cada um no seu lugar, estavam todos espalhados. Mas na hora que ele fez aquele reboliço, aqueles ossos começaram a se juntar, cada osso no seu osso, né? Tendões no seu tendões. E ali, quando Jesus falou e começou esse reboliço entre os ossos, é claro que começa a doer. Você está bem, você está viva, mas algo dentro de você pode estar como esses ossos secos, sem esperança, achando que pode desistir e nada pode acontecer. Porque esses ossos aqui, eles, se alguém chegar e lhe colocar no meio de do meio de vale de ossos secos, você poderá olhar e dizer: aqui não vai acontecer nada, pois está morto, de tão que já estava seco, que poderia esfarelar aqueles ossos. Mas o nosso Deus, Ele teve o poder de esperar Ezequiel profetizar, para aqueles ossos começar a colocar ossos sobre os ossos, tendões sobre tendões. E qual é na tua vida a parte de osso que está solta do teu corpo? O meu Jesus, Ele pode colocar no lugar aquilo que estiver fora. O que é que está já seco, já está morto dentro de você? O meu Deus, Ele faz reviver. Porque esses ossos aqui, poderia eu e você olhar e não dar nada, mas Ezequiel profetizou. Ei, eu quero te dizer que dentro da tua
profetizar. O Senhor te escolheu para tu profetizar dentro do teu lar. Abre a porta do teu quarto e profetiza. Tem um filho que quer viver trancado? Eu profetizo sobre a vida do meu filho. Olha, Deus, eu não aceito. Eu profetizo isso e isso para o meu filho. Abre a porta de outro quarto. Tem alguém enfermo? Senhor, eu não aceito. Pois quando tu morreu, toda enfermidade o Senhor levou com o Senhor. Eu não aceito, eu profetizo vida. Profetizo, Deus. Desce com a unção da cura e cura. Jesus te chamou para profetizar. Jesus não te chamou para tu ser mais um osso no meio dos ossos secos. Ramanagasso, Ramanai decanta, Ramanagasso. Profetiza no teu casamento. Profetiza no meio dos teus. O reboliço pode até doer, mas confia, porque o reboliço quem vai fazer é o Senhor, não é você. Confia no que Deus pode fazer. Apenas profetize e crê. Acredite que Jesus ele pode fazer, porque o nosso Deus ele pode todas as coisas. Ainda que você esteja sentindo dor, sangrando por dentro, Jesus ele te chamou para fazer a obra. Jesus te chamou para profetizar, nem só no meio dos nossos, mas tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor. E pode você também passar e você profetizar na vida de alguém. Por Jesus vê que você faz, como Rosana falou nessa noite, é joelho dobrado, é madrugada, é clamando sem esperar que nada vai acontecer. Não, eu clamo, mas eu sei que vai acontecer, porque o meu Deus ele pode todas as coisas. A gente tem que crer no que a gente fala com Jesus. Temos que ter convicção do que estamos pedindo. Temos que acreditar que Jesus ele faz, porque se Jesus não fizesse, ele não teria chamado Lázaro, saia para fora, depois de 4 dias de morto. E o Senhor ordenou naquele dia, somente chamou o nome de Lázaro. O Senhor não chamou quem estava no túmulo além de Lázaro. O Senhor chamou o nome: Lázaro, saia para fora. E Lázaro ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Assim também como Ezequiel profetizou no meio do vale. Eu quero te dizer que tinha um menor osso no meio do vale de ossos secos, o osso do ouvido. Aquele osso ali, aquele osso ouviu a voz de Ezequiel quando ele profetizou. E Jesus não fez o que Ezequiel mandou e disse: profetiza. Ezequiel fez, mas ficou faltando algo na vida daquele povo que foi reconstruído por Deus. O Senhor não disse a Ezequiel: profetiza agora, pede o Espírito sobre esses corpos. O Senhor deixou que Ezequiel soubesse que Ezequiel dependia dele, porque senão na hora que Ezequiel profetizou lá no início, teria vindo o Espírito logo atrás, quando começou o reboliço. Mas o Senhor deixou para que Ezequiel soubesse que ele dependia de Deus, assim como eu e você depende do Senhor. Somos dependentes de Deus. Então entrega as suas ansiedades, seus problemas, não deixa que eles cresçam e fica maior do que o teu Deus, porque nada é maior do que Deus, e para Deus nada é impossível. Somente crê e confia. Não deixa que o irmão abata a tua fé. Não deixa que o irmão venha e diga: olha, não vai dar certo, está acontecendo isso e isso. É mentira de Satanás. Você vai olhar para dentro de você e dizer: e o Deus que eu sirvo é um Deus vivo que pode todas as coisas. Então, irmão, não quer dizer, irmãos,
o que vai acontecer na tua vida. Quem tem que ordenar é você e Deus. Olha, Deus, eu profetizo assim e assim na minha vida. E confia. Não deixe que alguém de rua venha te tirar a esperança, não. Porque a esperança é a última que morre. Não deixe a esperança morrer dentro de você. Sempre tem uma saída para o povo de Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. A escolha é minha e sua. Ou que seja osso, ou seja o profeta. E nessa noite eu creio que todos que estão aqui preferem escolher ser o profeta, né? Para profetizar. A irmãzinha Vitória está com a oportunidade para estar adorando. E nessa oportunidade, os irmãos estão com a oportunidade de estar colocando dízimos e a oferta na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Quando perco o chão, tu me levantas. E quando eu não consigo encontrar solução, tu estás ali para me estenderes a mão. E quando a dor aperta no meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuta a sua voz me chamando para vencer, para confiar em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que não voltaria e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuta a sua voz me chamando para vencer, para confiar em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não voltaria e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Tu me fazes vencer. Agradeço a minha rica oportunidade. Pois Ele me sustenta
e me faz. O pastor já está com a oportunidade para estar trazendo a palavra santa do Senhor. Traga minha saudação a todos no nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos diante da presença de Deus, na casa do Senhor, onde chegamos para louvar, adorar a Deus e ser alimentados pela palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 37, nós leremos até o versículo 48. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 37 até o versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai, porém, vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem faz segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, leva poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós aqui te adoramos, nós te celebramos, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Muito obrigado pela tua presença, que tem nos fortalecido, que tem nos animado, que tem verdadeiramente nos ajudado a estar de pé em meio à caminhada, em meio à luta, em meio à batalha. Nós cremos verdadeiramente no Senhor, pois o Senhor é conosco. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o que está escrito na tua palavra, e nós confiamos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, nós te agradecemos, amém. Graças a Deus. Podemos sentar, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Tem um negócio aí estralando aí, tem uma zoadinha aí. Segura aí esse negocinho. Isso, pronto. Muito bem, olha aí como melhora, né? Fica melhor de falar, fica melhor de ouvir, né? É uma benção. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa parábola do servo vigilante. A gente sabe que Deus convoca o seu povo para servir. E eu sempre costumo dizer na igreja: só não serve a Deus quem não quer, porque oportunidade tem. Mas a Bíblia, ela sempre recomenda que nós devemos aproveitar bem a nossa oportunidade. Porque Deus, Ele confia talentos, Deus confia responsabilidades diante de Deus. Muita gente foge de responsabilidade, dizendo: eu não quero responsabilidade. Eu gosto de responsabilidade. Eu acho melhor a responsabilidade do que a irresponsabilidade. É melhor ser responsável do que ser irresponsável. Não é bem melhor ser responsável? Por quê? Porque sendo responsável, você terá galardão da parte de Deus. Quando Jesus voltar, que a gente sabe que um dia Jesus vai voltar, e Ele vai nos presentear com galardão, de acordo com a responsabilidade que nós tivemos das tarefas que Deus nos deu, das oportunidades que Deus nos deu de servir a Deus na terra, seja no louvor, seja na pregação da palavra, seja na oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, seja na oportunidade que Deus nos dá de orar, de interceder pelos santos, seja um cargo que Deus nos dá na igreja do Senhor, porque existe também, que são responsabilidades, de maneira tal que Deus, Ele vai fazer a cobrança, se nós fomos fiéis ou se nós fomos infiéis naquilo que Deus nos deu para realizar aqui na terra. Servir a Deus não é fácil. Não é fácil servir a Deus, porém é gratificante, é maravilhoso. Servir a Deus é algo que preenche o nosso coração, que preenche o coração de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. Não é fácil, porque existem muitos levantes. Eu vou dizer para você que a obra pastoral é um desafio muito grande. Ser pastor não é uma coisa muito fácil, porque a gente está aqui fazendo a obra, mas existem muitos levantes, porque o pastor vai trabalhando para reunir o seu povo, para unir o povo de Deus, para reunir o povo de Deus na casa do Senhor, para reunir o seu povo na presença de Deus. Existem muitos levantes, e a obra pastoral requer muita paciência, porque a gente tem que ter muita paciência, de maneira tal que a gente vai suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, porque a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. É o que está escrito na palavra, meu irmão. Existem dificuldades, e todas as dificuldades que existem, elas são vencidas, e o inimigo, ele é envergonhado
quando o inimigo se levanta para destruir a obra de Deus, ele é envergonhado, ele é lançado por terra. Porque a obra de Deus prevalece contra o inimigo, contra qualquer levante de Satanás, contra qualquer levante do inimigo. Graças a Deus nós estamos em uma igreja onde as pessoas têm a oportunidade de servir a Deus. Aqui não fica só o pastor falando o tempo inteiro, né? Os irmãos cantam, os irmãos oram, os irmãos participam de grupos de louvor, os irmãos colocam a sua vida no altar diante de Deus para servir ao Senhor, consertam a sua vida para servir a Deus, e aí vão tendo a oportunidade. Agora a palavra de Deus diz aqui, que bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Uma hora o Senhor vai vir, porque Deus ele faz assim, diz, olha, faça a obra, faça a minha obra, mas uma hora ele vai chegar e vai estar diante de nós para saber se nós estamos servindo de maneira agradável ao Senhor. Porque, por exemplo, estamos numa obra dessa aqui, eu sou pastor, e às vezes a gente acha assim, que o pastor não tem a quem prestar contas. Tem sim, a gente vai prestar contas a Deus, do nosso trabalho que a gente faz aqui. Por quê? Porque o pastor, ele vela pelas almas dos irmãos, ele ora, ele tem essa responsabilidade de conduzir o povo de Deus pelo melhor caminho, e não é uma tarefa muito fácil. A gente tem que tirar os espinhos, às vezes, dos pés dos irmãos, a gente tem que sarar as feridas, né? Que muitas das vezes os irmãos são feridos por lobos, são feridos por cobras venenosas, são feridos por muitas coisas, e aí chega o pastor para sarar, para repreender e para abençoar a vida dos irmãos. Esse é o trabalho pastoral, não é fácil. A gente trata irmãos com diversas situações, e aí a gente vai nessa peleja. Muitas das vezes a gente tem que levar as ovelhas no ombro, porque muitas das vezes elas não conseguem caminhar sozinha. Essa semana mesmo eu trouxe aqui 2 pessoas aqui que estavam há 7 meses sem vir para a igreja. Por quê? Com medo do coronavírus, que achava que pegava o coronavírus na igreja. O inimigo faz tanta propaganda desse coronavírus que tem gente com medo de vir à casa do Senhor. E aí foi preciso, eu digo, não, irmão, nós vamos fazer o seguinte, eu vou buscar vocês em casa. Foi preciso eu trazer aqui para a igreja, para mostrar para eles que não pega coronavírus na igreja. Até agora eu não tive notícia de que eles pegaram não, e nem vão pegar. E assim a gente vai nessa peleja, com essa fé em Deus, irmãos. Às vezes a gente tem que trazer as ovelhas, e é assim que funciona a obra do Senhor. Nem sempre as ovelhas têm a força de vir sozinho para a casa de Deus. Às vezes é preciso o pastor ir buscar lá e trazer nos ombros. Muitas das vezes a ovelha tem força para ir para qualquer lugar, ela tem força de andar a rua todinha, mas às vezes para ir para a igreja não tem força. Aí, às vezes é preciso o pastor ir lá e buscar as ovelhas. É necessário muitas das vezes assim. E o pastor, ele dá quantas viagens for preciso. Por quê? Porque ele sabe da necessidade, ele sabe que a ovelha, quando ela não está na presença, ela fica fraca, e qualquer coisa ela pode ser destruída, o inimigo pode desviar até a ovelha do Senhor, se ela não vai para a presença. Então a gente tem essa prestação de contas, olha, com Deus em primeiro lugar, e com a igreja. Eu estou aqui, mas eu tenho uma prestação de conta com a igreja de Cristo, que eu sou da denominação Igreja de Cristo, é a nossa igreja. Eu tenho a prestação de conta também com o pastor que me colocou aqui nesse lugar. Eu tenho que ser fiel a ele, tem que ter essa fidelidade. Eu não posso chegar aqui falando mal do meu pastor que me colocou aqui.
assim eu vou estar sendo infiel a quem me colocou aqui nesse lugar. Eu vou estar negando a confiança que essa pessoa teve em mim. Eu estive aqui, estou aqui, e vou falar mal do pastor que colocou eu aqui? Não posso. Por quê? Porque assim eu estou traindo a confiança de alguém que confiou em mim, um rebanho que é da denominação chamada Igreja de Cristo. É assim que funciona, irmão. E Deus vai abençoando a quem é fiel, como diz aqui no texto, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim o achar, ou seja, se acharem ali servindo fiéis. A Bíblia diz que eles serão bem-aventurados. Se você servir de maneira fiel, é assim que funciona. Um dia a gente vai prestar contas daquilo que Deus colocou em nossas mãos, do trabalho que Deus colocou em nossas mãos para fazer. A Bíblia diz aqui: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando a gente imaginar que ele não vem, ele vai vir. É assim que funciona. Jesus uma hora vai voltar, e ele quer achar o seu povo servindo a ele com amor, com fidelidade, com temor, com sinceridade. Devemos servir a Deus com sinceridade, com amor, com temor, irmão, com o nosso coração atento, com os nossos ouvidos atentos, com a nossa mente aberta, para que a palavra de Deus venha penetrar na nossa mente, e assim nós venhamos servir a Deus de maneira agradável, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado com tudo isso. Porque Deus está vendo todo o nosso sacrifício, Deus está vendo toda a nossa dificuldade, muitas das vezes que a gente enfrenta para estar na casa de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Ninguém engana a Deus. A gente pode enganar as pessoas da terra, as pessoas podem enganar, você pode me enganar, a pessoa engana o pastor, engana qualquer pessoa. Agora a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus conhece os corações, Deus sonda os corações, e Deus sabe a nossa sinceridade, Deus sabe a sinceridade de cada um. Deus sabe quando nós estamos fazendo a obra com amor, sem murmurar, sem reclamar, para Deus. E quando a gente faz para Deus, irmão, a gente não murmura não, a gente não reclama, a gente faz glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que eles correrão e não se fatigarão, eles andarão e não se cansarão. É o que a Bíblia diz. A gente anda, mas não se cansa, não se cansa. Sabe por quê? Porque estamos diante da presença de Deus. Aleluia! Porque a gente serve com amor, porque a gente serve com sinceridade, porque a gente serve com o coração aberto. E sabe a quem está servindo? Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. Aleluia! Devemos ser fiéis a Deus? Devemos. Devemos ser fiéis aos homens? Devemos também. Se a gente não consegue ser fiel a um homem, vai ser fiel a quem? Se eu não conseguir ser fiel a quem me colocou aqui neste lugar, como é que eu vou conseguir ser fiel a Deus? Se eu não for fiel ao homem que me colocou aqui nesse lugar, como é que eu vou conseguir ser fiel a Deus? Irmãos? Essa é a fidelidade. Às vezes a gente acha que essas coisas não valem a pena. Ser fiel a homem, obedecer a pastor. Para que obedecer a pastor? Eu não vou obedecer a pastor. Eu sei que essa é um tipo de mensagem. Pastor, ele é uma pessoa que ela é, o pastor, que eu já estou acostumado, pastor, ele é odiado e ele é amado. Ele é amado pelas ovelhas, porque as ovelhas querem o bem do pastor, e ele é odiado
por aqueles que não querem o bom andamento da obra de Deus. A ovelha defende o pastor, a ovelha está do lado do pastor, tá? Agora a gente sabe que no rebanho de Deus nem todo mundo é ovelha, tá? É assim. E a Bíblia diz que a pessoa não pode arrancar o joio, porque se arrancar o joio, pode ir o trigo junto também, deixa ali, de repente se converte, pode ser que se converta, vai ouvindo a palavra, pode ser que se converta, tá? Então existem aquelas pessoas que infelizmente, elas partem para isso, dizer assim, vou ser contra o pastor. Tem gente que se levanta contra a igreja, contra o pastor. Existem as pessoas que estão sempre ali ao lado do pastor. Na igreja é assim. Felizmente existem pessoas desse jeito, tá? Em todo lugar. Em todo lugar. Na obra do Senhor existe oposição, e a oposição ela é gratuita, ela se levanta gratuitamente. A pessoa que vai fazer a obra de Deus, pode se esperar que vai se levantar gente que vai ser inimigo. A gente ganha inimigo que a gente nem sabe o porquê que ganhou. Se levanta gratuitamente, de graça, gratuitamente. A gente ganha inimigo que a gente nem sabe. A gente está ali ajudando o camarada, apoiando, dando oportunidade, e a pessoa de repente se levanta contra o pastor, com raiva, tá? A gente ganha inimigo que a gente nem sabe. É por isso que o desafio de ser pastor não é para qualquer um. A obra pastoral não é para qualquer um, porque o pastor ele é traído pelas pessoas que ele ama, né? Não é ruim você amar uma pessoa e aquela pessoa lhe trair? É desse jeito. O pastor ele é traído o tempo todo, não é só uma vez não. Ele é traído o tempo todo pelas pessoas que ele ama. Então é assim que funciona, irmão. A obra é assim, você quer que aquela pessoa cresça. Todo pastor quer que as suas ovelhas cresçam. Ninguém quer que ninguém. A gente quer que as pessoas cresçam, que as pessoas amadureçam, que as pessoas sirvam a Deus com perfeição, que as pessoas sirvam a Deus com que venham ganhar almas, porque é assim, meu irmão. O pastor ele treina as ovelhas para ganhar alma, para que elas venham ganhar mais almas. É assim, porque na igreja se levanta aqueles que vão ganhar almas, que ajudam ali o pastor, tá? Mas de repente o inimigo pode às vezes lançar uma semente ali, está o pastor lançando a semente do bem no coração da pessoa, mas pode o maligno chegar e lançar uma semente do mal, e de repente aquela pessoa se levantar contra ele mesmo, porque não vai conseguir destruir a obra de Deus. A Bíblia diz assim: aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muitos lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse versículo aqui é um versículo muito esclarecedor sobre a obra de Deus. Aquele a quem muito se dá, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia alguma coisa, muito mais lhe pedirão. Então, existe essa exigência. Quando Deus nos coloca em alguma obra para a gente fazer, ali requer mais obediência. Por exemplo, quando a igreja ela coloca alguém para fazer algum trabalho, por exemplo, dirigir um culto aqui na sede, dirigir um núcleo missionário, dirigir um trabalho de oração, seja lá onde for, numa congregação, a igreja está confiando naquela pessoa. Então aquela pessoa, ela tem que ser mais obediente à igreja do que as outras. É o que esse texto aqui está dizendo, né? A quem muito se dá, muito é exigido, tá? Muito é exigido. Quando você tem a oportunidade, por exemplo, eu estou pregando aqui na sede, sou pastor dessa igreja, a exigência de Deus na minha vida, a exigência da igreja de Cristo na minha vida e de Deus é maior do que vocês aqui tudinho. Por quê? Porque foi me dado nas minhas mãos a confiança, Deus confiou essa igreja nas minhas mãos. Então eu tenho que ser mais obediente do que todo mundo que está aqui. Eu tenho que ser obediente mais do que todo mundo que está aqui.
Eu tenho que ser mais obediente à igreja de Cristo do que vocês tudinho aqui. Porque foi muito me confiado. Aqui foi confiado a tarefa de pastorear uma igreja de Cristo. Então eu tenho que ser mais obediente do que vocês tudinho. E é assim que funciona. Quando o irmão dirige um culto na sede, ali ele tem que ser mais obediente do que os outros. Requer mais exigência, mais obediência. Porque a quem muito se dá, muito lhe será exigido. É o que está aqui nesse texto. Isso chama-se responsabilidade. Então é assim que funciona na obra de Deus. Quer crescer na obra? Vai sendo obediente. Porque quanto mais obediente você for, eu cheguei a esse estágio de pastor na igreja de Cristo bem novinho. Eu fui consagrado a pastor, eu acho que eu tinha uns 25 anos de idade, mais ou menos. Eu consegui ser consagrado a pastor, 25 anos de idade. Nunca pedi para ser consagrado, mas a igreja de Cristo me consagrou. Na época eu era o pastor mais jovem da nossa região, no tempo que eu fui consagrado a pastor. Mas por que eu consegui isso? Porque eu fui obediente. Eu ganhei a confiança do ministério. Aí ganhei essa consagração. Por quê? Porque a igreja de Cristo me confiou com uma idade jovem, foi no ano 2007. Então eu tinha 24 anos. Tinha 24 anos de idade quando eu fui consagrado a pastor. Por quê? Por causa isso foi a obediência ao ministério, a obediência ao meu pastor, que fez com que eu ganhasse isso. Quanto mais obediente você for, melhor vai ser para você. Agora, o que muitas das vezes acontece é o seguinte: o irmão recebe um cargo na igreja, aí outra pessoa fica ali com inveja, aí começa a querer lançar coisas para aquela pessoa ser desobediente, Aí a pessoa vai e cai na cilada do maligno. A pessoa está crescendo no ministério, aí chega um e diz: não obedeça não, negócio de obedecer a pastor, negócio de obedecer a igreja, tá o canto. Aí a pessoa perde a oportunidade de crescer no ministério, porque a igreja só vai confiar mais coisas se você for mais obediente. Quanto mais obediente você for, mais coisas Deus vai lhe dar. É como o apóstolo Paulo disse, O apóstolo Paulo disse: eu sou prisioneiro do Senhor. Quanto mais, porque ele era um apóstolo, e um apóstolo ele era preso naquele ministério apostólico. Ele era tão preso no ministério apostólico que ele vivia assim, solto no meio da rua, pregando a palavra de Deus. Ele não tinha nem morada certa, morava num canto, de repente o Espírito Santo mandava ele pregar no outro canto, ele ia pregar no outro canto, porque ele era prisioneiro do Senhor, naquele ministério que Deus tinha confiado a ele. É assim que funciona, Quanto mais obediente você for a Deus, mais Deus vai confiar coisas a você. Quanto mais obediente você for, mais você vai receber de Deus. E quanto mais coisa você receber de Deus, maior será a exigência de Deus na sua vida. É assim que está, esse texto aqui está dizendo: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Pois é, irmão, não caia na cilada do maligno. De repente alguém tem inveja de você, não quer que você cresça, aí fica lançando ali, cilada, tentação, para tentar, lhe derrubar, para que você não cresça, no ministério, para que você não seja mais abençoado. Aí fica lançando cilada. Você pensa que a gente não tem tanta proposta que o inimigo faz na minha vida, mas eu nem presto atenção, nem ligo. Sabe por quê? Porque eu sei a quem eu estou servindo e sei em quem eu tenho crido. Aleluia, sei em quem eu tenho crido. Porque eu tenho algumas habilidades. Se eu quisesse sobreviver de outra coisa, eu sobrevivia, ganhava muito mais dinheiro do que trabalhar na igreja. Se eu quisesse, eu ganhava muito mais dinheiro, porque eu sei fazer muita coisa, Se eu quisesse, eu ganhava muito mais dinheiro, mas eu decidi servir a Deus.
Você pensa que não tem proposta? Não, existem muitas propostas, mas eu não posso cair na cilada do maligno, porque Deus me chamou para isso, para me servir a Deus. E a quem Deus muito dá, muito se requer. Aleluia! Então é assim que a gente vai nessa caminhada, glorificando a Deus e louvando e adorando ao nome do Senhor. Irmãos, amanhã, sexta-feira, nós vamos estar na Cidade do Ouro. Amanhã o culto vai ser na casa da irmã Andréia e do irmão Zé Nilton, na rua 1, bloco 41. A casa da irmã Andréia em frente à outra irmã Andréia, na rua 2, aliás, na rua principal ali, na rua da quadra. Pode ir direto ali, lá no finalzinho você vai achar o culto amanhã na Cidade do Ouro. No sábado a gente tinha programado um culto na Malhadinha, mas o irmão Alex disse que vai fazer uma viagem e aí cancelou o culto. Então não vai ter o culto sábado na Malhadinha, né? Aí os irmãos tinham já dado o nome, já tinha arranjado até um transporte para levar, mas eu já cancelei também com o transporte. Então sábado não vai ter o culto na Malhadinha. Depois a gente vai programar, que ele disse depois vai programar com a gente esse culto. Então depois a gente vai programar. Mas irmão, fique tranquilo que daqui uns dias tem um culto lá no Curral Velho e a gente vai fazer um trabalho abençoado ali no nome de Jesus, viu? E aí os irmãos vão poder participar em nome de Jesus, dia 21 de novembro, viu? Dia 21 de novembro, a gente vai estar lá no Curral Velho, em nome de Jesus, né? Então essa viagem que ia ser para Malhadinha fica para o Curral Velho, tá? Em nome de Jesus, e vai ser uma bênção. Então, domingo é o culto de adoração a Deus aqui, na casa de oração, na sede, onde vamos estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer o clamor sobre o altar. Quem estiver precisando da bênção, pode vir aqui à frente, que nós vamos orar por você, abençoando a sua vida, e você pode receber da parte de Deus a bênção do Senhor, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado e vai sendo exaltado na sua vida. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos irmãos que estão aí precisando da bênção. Vamos clamar? Soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz. Muito obrigado pela Tua presença, e o Senhor verdadeiramente está aqui nesse lugar, e nós estamos aqui, Senhor, Te adorando, Te glorificando, Te exaltando, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, e não há outro além de Ti. Que o Senhor neste momento, Senhor, vai dando vitória, vai abençoando, Senhor, os Teus filhos, que aqui estão diante desse altar, meu Deus amado, Te adorando, Te glorificando. Ó Espírito Santo de Deus, vai guardando os Teus filhos, vai abençoando, vai dando vitória. Estende as suas mãos, ó Pai, meu Deus, derrama toda a sorte de bênção sobre essas vidas, ó Pai. Estende as suas mãos dando vitória, porque nós vimos aqui na Tua palavra que o Senhor vai recompensar os Teus filhos, Senhor, que Te servem com amor, com obediência à Tua palavra, com obediência à Tua voz. Toma em Tuas mãos, ó Pai, os Teus filhos. Não deixa que o inimigo, Senhor, arranque a fé dos Teus povo, Senhor. Arranque a fé dos Teus filhos, em nome de Jesus. O inimigo está repreendido para a glória do Teu nome. Estende as suas mãos, derrama toda sorte de bênçãos, ó Pai. Meu Deus amado, vai abençoando os Teus filhos, vai abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, onde houver enfermidade, ó Pai, vai destruindo todo o mal. Estende as suas mãos abençoando e dando vitória ao Teu povo. É o que nós Te pedimos, a Tua bênção. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O trabalho está encerrado para a glória de Deus. Amém.